Nenhuma das commodities agrícolas ficou de fora de mercados tensionados depois de, no início desta semana, receberem uma série de novas notícias sobre a nova fase da guerra comercial. Para o algodão, não foi diferente. O mercado ficou também bastante tensionado, mas no caso do algodão, diferente de outras commodities, os impactos podem ser diferentes no curto, médio e longo prazo. Isso vale tanto para o mercado norte-americano quanto para o mercado chinês e também para o mercado brasileiro, o Brasil sendo o maior exportador global da pluma atualmente. Então, sobre isso, nós vamos tentar entender agora que momento vive o mercado global de algodão diante dessas novas e últimas informações, conversando com o Peri Pedro, que é consultor independente do mercado do algodão, já nos fazendo companhia nessa sexta-feira. Peri, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco mais uma vez. Boa tarde, Carla. Obrigado novamente pelo convite. Sempre um prazer estar trabalhando juntos. Obrigada, Peri. Peri, a gente antes de entrar no ar estava aqui tentando entender, né? Você me explicando como é que todas as informações para o mercado do algodão estão se conectando agora. E era isso que eu queria dividir com a nossa audiência. São várias fases e para o mercado brasileiro existe uma perspectiva, enquanto para o mercado chinês existe outra e para o americano, o tarifador Donald Trump, existe outra. Então nós estamos vendo ali o mercado tentando ainda construir esses cenários com as notícias que já obteve, que já possui. Vamos tentar entender então. Então, assim, num primeiro momento, o que aconteceu, né? Então, o Trump, conforme havia prometido durante a sua campanha, está colocando, e a gente vinha antecipando isso aqui, né? Desde a campanha, ele vem tarifando os produtos chineses. Ele prometeu durante a campanha uma tarifa de até 60%, mas ele não entrou com 60%. Ele entrou aumentando 10% e, recentemente, agora no final de fevereiro, mais 10%. O que isso significou para os produtos chineses? Então, a China, que exporta majoritariamente produtos eletrônicos para os Estados Unidos, ela passou a ser tarifada em 20%. Ao contrário do que aconteceu no Trump 1, agora no Trump 2, a China, ao invés de sentar e negociar, resolveu tarifar primeiro e abrir o canal de negociação depois. E não faria sentido nenhum para a China tarifar os Estados Unidos em produtos eletrônicos, já que ela não importa eletrônicos dos Estados Unidos. Então, ela tarifa os Estados Unidos aonde dói mais, aonde existe um orgulho nacional, que é no agro. Então, esse é o principal produto em que os Estados Unidos se veem tarifados, e quase todas as commodities são tarifadas, algumas em 15%, como o caso do algodão, outras em 10%, como o caso da soja. Isso, no curtíssimo prazo, de imediato, causa um efeito positivo para o algodão brasileiro, que imediatamente passa a ser 15% mais barato lá na China, em relação ao algodão americano. Junto a isso, vai uma ideia que já existia e que agora se consolida, de que para o comprador chinês é perigoso comprar o algodão americano, porque ele não sabe qual a tarifa que vai estar vigente daqui a 6 meses, daqui a 7 meses, um ano, quando ele receber esse algodão que ele está comprando agora. Então, o algodão brasileiro, além dessa vantagem de preço, ele passa a ter uma vantagem de estabilidade na tarifa, que vem de uma estabilidade de relações existentes entre os dois países. Então, esse é o primeiro momento de curto prazo. No médio prazo, essa tarifa dos Estados Unidos para com a China também atinge produtos têxteis acabados. Então, a China diminui a venda de produtos têxteis acabados para os Estados Unidos e perde competitividade. Se a economia americana continuar girando, eles continuam comprando, vão comprar de alguém que não vai ser a China. Para a gente, isso não é tão ruim, não tem problema nenhum. Se ele comprar de Paquistão, Indonésia, Índia, a gente vai vender para esses outros países, Vietnã, a gente continua tocando o barco. Então, o que a gente está vendo no médio prazo, que a gente vai ver, e já vinha acontecendo, é uma mudança de fluxos entre produtos acabados, fios, tecidos. Isso é uma coisa que está mudando no mundo todo e a gente precisa estar atento. Mas se realmente os produtos chineses competitivos receberem essa tarifa finalizada para os Estados Unidos, isso é ruim para o mercado como um todo. E eu acho que essa é a principal razão para Nova York ter reagido nesse viés de queda, isso no médio prazo, Carla.
Bom, Peri, você já vê alguma movimentação do comércio no Brasil diferente desde que essas notícias começaram a aparecer? Houve um outro sentimento, um outro ritmo na comercialização ou na especulação de novos negócios desde que esse cenário começou a se construir no começo da semana? Aumentou sim, cara. Essa semana, os corretores, as pessoas que estão ali na linha de frente da comercialização aqui no Brasil, me reportaram um aumento do fluxo tanto de ofertas quanto de interesse de compra por parte das trades. Então, as trades entendem que vão poder vender esse algodão um pouco melhor lá fora e estão reagindo de acordo, aumentando o basis, né, pelo algodão brasileiro. O produto final vai depender de basis e de Nova York, mas as trades se mostraram mais ativas na compra e os produtores também mais ativos na venda. Lembrando que os produtores ainda têm um saldo considerável para vender, segundo as estatísticas, esse ano, e por esse ano, entenda-se, março, abril, maio e junho. Então, tem 4 meses para vender bastante algodão. Alguns deles que vinham com passo de espera aí desde outubro, novembro, pararam todas as vendas desde que o algodão teve uma queda importante em novembro. Alguns desses produtores retomaram suas vendas e a gente está vendo mais liquidez no mercado, sim. Acreditamos que, em função dessas notícias, Carla, dependendo do volume que você tem nas mãos, não é interessante esperar mais muito, não. Pelo menos uma parte, os produtores estão vindo para o mercado e vendendo. Você acha que isso tende a continuar, Peri? Esse movimento tem ainda um espaço para seguir? Ou as notícias que podem vir na sequência podem mexer um pouquinho nisso? Pergunto porque nós vimos ontem já o Donald Trump adiar o início da vigência das tarifas sobre o México, por exemplo. Vimos também alguma conversa com o Canadá num tom um pouquinho mais difícil de negociação. Agora, com a China, é diferente o trato. Então, veio a tarifação começando a valer dos Estados Unidos, a China, num imediato plano de resposta, trouxe a retaliação. Você acha que por ter uma dificuldade ali maior e a China já ter essas alternativas de origens fornecedoras, ela vai deixar um pouco isso para lá e vai se focar em realmente olhar, por exemplo, para o algodão brasileiro, olhar para como pode fazer novos negócios e garantir estoques por aqui, garantir e aproveitar esse momento de estabilidade e de entendimento das tarifas, enfim, faz mais sentido que esse movimento continue, portanto, de maior liquidez no nosso mercado? Faz sentido sim. Essa liquidez teria que aumentar nos próximos 4 meses, porque o produtor tem um prazo de 4 meses para liquidar o estoque que está no armazém dele. A partir de junho, o algodão tem essa característica. A partir de junho para julho, né, entra a safra nova, o algodão que está no armazém dele passa a ser safra antiga, ele passa a ser descontado em relação a esse algodão. Então, informalmente, existe um prazo de 4 meses, ele teria que vender. Ele poderia esperar mais. O problema que eu estou dizendo já há algum tempo, e eu disse isso com um dos nossos clientes hoje de manhã, é que com o revólver na cabeça, a gente não está vendo perspectivas boas, a gente está vendo perspectiva de volatilidade. É o que você falou. As decisões estão sendo tomadas muito rapidamente, elas são implementadas muito rapidamente, e no que a gente já estava acostumado, né? E nisso o Trump 2 está igual ao Trump 1, as coisas acontecem do dia para a noite, a volatilidade é alta, e se você tem um volume, e alguns produtores têm alguns, algumas milhares de toneladas aí no armazém, esperando os próximos 4 meses, eu não esperaria muito mais, não. Começa a liquidar alguma coisa, faz um plano, faz uma estratégia de liquidar alguma porcentagem por semana, a cada 15 dias, por mês, mas não fica esperando acertar o olho da mosca, não fica esperando acertar o exato momento que o mercado vai subir e não tenta pegar a faca que está caindo. A faca que está caindo, corta a mão. Se o mercado está caindo que nem uma faca, vai vendendo um pouco por mês, vai vendendo um pouco por semana, faz um plano e não espera, não. Então, essa liquidez deve aumentar, deve continuar aumentando daqui para frente. E os produtores têm que entender que a gente está em águas turbulentas, a gente está num momento de volatilidade e tem dois tipos de consultores. Os que estão preocupados com essa volatilidade e os que estão mentindo. Os que estão tranquilos dormindo em casa não existem, cara, nesse momento. Isso é muito sério, porque nós vínhamos já de um mercado bastante pressionado, ainda sentindo a inflação americana, a deflação chinesa, e você vinha trazendo esses sinais de alerta
alertas importantes para o mercado do algodão. Nesta semana especificamente, a gente teve uma volatilidade muito forte dos futuros negociados na Bolsa de Nova York, né, Peri? Que eu queria entender de ti também um pouquinho do que motivou essa situação. Nós tivemos até alguns ralis ali no meio da semana que foram também, trazem um sentimento bom diante de um mercado que está tão pressionado, com dificuldade de recuperar alguns patamares importantes. Como é que foi essa semana para o mercado internacional, diante de tudo isso que passou a conhecer desde o começo da semana, mas já sabendo dos seus fundamentos até esse momento? Você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, o preço caiu tanto que ele chegou perto de um, eu vou chamar de LOA, é LOA o nome técnico disso, mas é quase que um preço mínimo. Nos Estados Unidos existe uma política de preços lá, que a partir de um preço mínimo, você pode colocar seu algodão no armazém, recebe o dinheiro do governo e deixa lá. Quando esse algodão for vendido, daqui a 3, 4, 6 meses, não importa, você vai receber a diferença. Então, você coloca o seu algodão no armazém, vou arredondar aqui por 60 centavos, recebe os 60 centavos, então o teu fluxo de caixa está protegido, você consegue continuar a tua vida do governo e fica ali. Daqui a 4 meses, se você vender a 70 centavos, 60 voltam para o governo, 10 vem para você, entendeu? Então, esse tipo de programa que existe lá, ele faz com que quando os negócios, os preços cheguem próximos desse preço mínimo, e está nesse preço mínimo nesse momento, os negócios praticamente congelam nos Estados Unidos. Então, todo mundo para de vender. Isso faz com que a gente já vinha numa liquidez baixa aqui no Brasil, nos Estados Unidos e nos países consumidores, a bolsa passa a ter um volume menor de transações. Quando você tem um volume menor de transações acontecendo, volatilidade aumenta. Qualquer volume que seria diluído numa semana normal, naquela semana faz um barulho muito grande, faz um estrago muito grande. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente está com dificuldades reais de plantio nos Estados Unidos. Então a gente já vinha contando com uma redução diária nos Estados Unidos, ao redor de 9%, dependendo de quem você pergunta. Esse algodão está sendo plantado e, de novo, no Texas, que é o maior produtor dos Estados Unidos, mais de 50% do algodão de lá, você tem secas que vão de severa e extrema no sul e no centro do Texas e no oeste, que é o Panhandle, que é a área mais importante, né, do Texas, Tampa da Panela, a região de Lubbock, você tem já seca moderada. Então você está tendo dificuldade de plantio. Então esses ralis que a gente vê são ralis fundamentalistas. Eles estão calcados numa perspectiva que deteriora de área plantada ou talvez, se não de área plantada, de área colhida, né? Tem essa diferença nos Estados Unidos. Você não precisa colher o que você plantou, você recebe um seguro. Mas independente disso, de uma produção menor ali na frente. E Nova York, a gente sempre diz isso aqui, ela tende a refletir o mercado americano Sim. mais do que proporcionalmente. Então, esses ralis, eles têm porque ah, os Estados Unidos estão deteriorando, mas em relação a preço, a gente chegou mais ou menos num suporte, cara. Porque a partir daí o produtor americano não tem nenhuma necessidade de vender, ele põe o dinheiro no armazém, recebe, põe o algodão no armazém e recebe o dinheiro. Então, é um suporte importante, esse suporte que a gente tem agora, perto de 60 centavos, 62 centavos, dependendo do mês que você olha. É um suporte que tende a ser respeitado, mas esses ralis que, num momento normal, se não fosse todo esse barulho macroeconômico, teriam subido talvez 5, 6, 7 centavos, se provaram ser efêmeros, né? Eles subiram, depois voltaram, depois desceram. Então, a gente tem sim um momento de grande volatilidade, como eu estou te dizendo. A gente tem um suporte importante, mas nesse momento é uma situação extremamente perigosa. O produtor continua com as costas para a parede, deve ficar preocupado, deve colocar seu time para defender mais do que atacar e se preocupar em garantir o seu custo de produção e a sua lucratividade, Carla. Porque Bom, todos esses momentos que todos esses itens que eu estou te falando, eles colocam uma perspectiva de bastante volatilidade.
Bom, essa volatilidade vai ter que ser monitorada também pelo produtor brasileiro, principalmente cruzando com toda essa primeira fala essa primeira parte da sua fala, da nossa conversa sobre essas oportunidades que no curto prazo se abrem para o Brasil. E Peri, por essa análise quero muito te agradecer, já garantindo que você vai estar conosco nas próximas semanas para a gente entender se isso tudo está se confirmando e como vão sendo os desdobramentos tanto dos efeitos da guerra comercial quanto dessa dificuldade já de plantio nos Estados Unidos, que já começou a safra 25-26 dos americanos. Precisamos ter atenção a isso e saber como é que o nosso principal concorrente está se comportando. Então, meu amigo, muito obrigada mais uma vez pela companhia. As portas são sempre abertas para ti aqui no Notícias. Legal, Carla. Semana que vem a gente tem o SDA. Vamos fazer essa análise juntos. Super obrigado pelo convite. Um ótimo fim de semana para você e toda a sua equipe. Obrigada, meu amigo, para vocês todos também. Até a próxima. Bom final de semana para você. Até semana que vem. Bom, senhoras e senhores, aí é aquilo, né? Agora vem a chance. De novo, qual é o alerta central para o Brasil diante das oportunidades que se abrem quando o assunto é a guerra comercial? É a nossa logística. Então, melhoramos a liquidez no mercado brasileiro de algodão, temos sinais melhores, tudo isso pode ser melhor, mas precisamos cuidar da logística. Agora, dali para frente, a gente vai ter que monitorar a safra americana, entender como a Bolsa de Nova York vai se comportar e como isso tudo vai se traduzir em preços para o produtor brasileiro. A gente, vamos, para concluir esse boletim, rapidamente passar pelos preços do algodão na Bolsa de Nova York. Nós temos aqui um mercado hoje subindo timidamente, né, com ganhos bastante limitados, bastante diferentes do que observávamos durante a semana, que eram bem mais intensos. O contrato maio, 65 centes mais 34 por libra-peso, o julho 66 mais 42, o outubro 68 centes mais 31, esses com 0,2% de alta. O dezembro cai um pouquinho, 68 centes mais 2 por libra-peso, uma pequena baixa de 0,1% nesta tarde de sexta-feira. A gente conclui por aqui essa parte da nossa programação da TV Notícias Agrícolas, informações do mercado de algodão, que já estarão disponíveis para você aqui no nosso portal, e na sequência tem mais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!